57. Pode sentar. Você sabe que todo desejo, hoje a gente trabalha em cima do, é difícil até falar, né? Um culto ao vivo, e tudo hoje nos complica, né? Pega um pedacinho da nossa mensagem, fazem uma arruaça, mas nós temos visto o feminismo de uma forma muito exacerbada, onde algumas mulheres decidiram não ter filhos. Você pode decidir não ter filhos? Pode. Eu só quero saber quem vai cuidar de você quando você ficar velho. É só disso que eu quero saber. Você pode optar em não ter? Beleza, é um direito seu. Mas quando a idade chegar, quem vai cuidar de você? É só essa pergunta que eu tenho para fazer. Todo mundo que casa, todo mundo que pretende casar-se, há um desejo de gerar, de ter filhos. Isso aí é indiscutível. Você vai ver que todas as mulheres da hierarquia patriarcal, elas eram estéreis. Ou seja, nós vamos ver Sara estéril, nós vamos ver Raquel estéril, nós vamos ver Rebeca estéril. E nós vamos ver Deus tocando no ventre delas, permitindo que elas pudessem gerar. A gente tem uma fala que diz o seguinte: que se metade da população é feita de homens, a outra metade fosse feita de mulheres, ainda que a feita de mulheres, nós homens viemos delas, nascemos de mulheres. E a Bíblia diz aqui sobre uma mulher também estéril, Isabel, aonde Deus vai tocar em Isabel. Isabel vai gerar João Batista. Você me ajuda a pregar? Isabel vai gerar quem? João Batista. E Deus faz uma promessa. Quem será João Batista? Deixa eu abrir aqui um adendo. João Batista vai ser aquele que vai preparar o caminho para Cristo. Então João Batista é o precursor, é aquele que vai vir à frente, preparando o caminho para Cristo. E quem vai gerar aquele que prepara o caminho? Isabel. E a Bíblia diz assim: a Isabel cumpriu-se, o tempo de dar à luz e teve um filho. O que isso aqui me ensina? Coisas lindas. Primeiro, é tão bom estar debaixo de um propósito de Deus. É tão bom quando você vive um projeto gerado no coração de Deus. Eu amo falar sobre isso. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, no seu versículo de número 20, ele é uma abrangência, ele nos ensina algumas coisas. Ele fala a respeito daquilo que eu gero e daquilo que Deus gera. Porque aquilo que eu gero, paizão, eu cuido. O Senhor gerou tantos filhos junto com sua esposa, ou melhor, sua esposa gerou tantos filhos coabitando com o Senhor. E aquilo que a gente gera, Bisa, a gente cuida, porque eu gerei. Agora aquilo que o Espírito Santo gera, Ele cuida. Isso aqui é lindo demais. O texto diz: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo. Porque aqui é José. Ele está preocupado. Como assim? Eu nunca tive nada com Maria. O que as pessoas vão pensar? E eu não sei se você sabe disso, mas havia uma discrepância na idade dos dois, né? Maria em torno dos seus 14 aos 16 anos, e José já por volta dos 50. Isso aqui é pouco anunciado, pouco pregado, pouca gente conhece. Tinha uma discrepância na idade dos dois. E ele estava muito preocupado, como uma pessoa idônea, de como que eu vou fazer, como é que vai ser isso? E aí o texto diz que enquanto ele ponderava nessas coisas, acredito que dormiu pensando nisso, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria,
tua esposa, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É tão bom, amados, quando você gera propósito. É tão bom quando você entende que aquilo que você está dando à luz está debaixo de algo que primeiro nasceu no coração do Pai. Deus gerou isso e contou contigo para que isso fosse exteriorizado. Quando a gente gera filhos com propósitos, sabe? Quando você diz, Deus, aqueles a quem eu estou gerando, hão de anunciar o Evangelho, hão de apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe, esse desejo no seu coração é quando há esse encaixe. E Isabel, nesse versículo 57, ela vai viver exatamente isso. Ela vai viver exatamente esse momento em que há um encaixe do céu com o homem. Vai dizer a Isabel: cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Olha que coisa linda. Por quê? Porque havia um propósito estabelecido no céu, de alguém que viesse à frente para preparar o caminho. Quando há um encontro entre Isabel e Maria, as duas se encontram. O texto diz que no ventre de Isabel a criança se mexia. Eu não sei se você sabe a respeito dos apócrifos, dos livros apócrifos, daqueles que não foram canonizados, daqueles que não fazem parte da Bíblia Sagrada, mas que a nível histórico eles são enriquecedor. E um dos livros apócrifos fala de Tomé. Tem Tomé 1, Tomé 2, mas um dos livros fala a respeito de uma mulher que tinha um desejo de gerar, que era estéril e não podia gerar, e que ela tem um encontro na peregrinação de Maria com José. Ela tem um encontro, Maria já com barrigão, já talvez de 8 meses, e ela tem um encontro sem saber de nada, e ela pede para tocar na barriga de Maria. Olha que coisa. Só que do lado de dentro do ventre é Jesus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que será 100% Deus e 100% homem, que sobre ele não haveria nenhum tipo de pecado. E aquela mulher, então, os livros contam que ela pede simplesmente para tocar. Qual era o objetivo dela? Era ter a sensação, ou perceber a sensação de Maria, de poder tocar e dizer assim: como eu gostaria de gerar. E esses livros então dizem que essa mulher, ela vai lá, e Maria permite, ela vai lá, pisa e toca na barriga de Maria. E quando ela toca na barriga de Maria, Jesus do ventre começa a mexer. E o texto diz que dali por diante, toda doença, toda esterilidade daquela mulher foi sanada. E que dali por diante ela torna-se mãe de multidões, de muitos filhos, que vão povoar a terra, que vão trazer mudança. Isso é lindo demais quando a gente entende. Então quem é Isabel? Isabel é aquela que vai gerar aquele que vai preparar o caminho. E Maria, pastor, Maria é aquela que vai gerar o caminho, que é Cristo. Enquanto Isabel vai gerar aquele que vai preparar o caminho, Maria vai gerar o caminho. E é lindo porque Maria fica muito também preocupada com isso. Ela se preocupa porque, como assim? Como que eu terei um filho? De que forma isso vai acontecer? Como? Eu nunca coabitei com ninguém, com homem nenhum. E aí vem um anjo e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe, aquilo aquieta o coração de Maria. Maria é aquela que gera a promessa, que gera o propósito, que gera o caminho. Isabel, a primeira que eu citei, é aquela que vai gerar João Batista, que vai preparar o caminho. E nós
Nós somos o útero de Deus. É a igreja que deixou de gerar membros. É a igreja que gera filhos. Filhos que apontam o caminho. É lindo demais, sabe? Os filhos que apontam o caminho. E João Batista, ele entende isso com maestria, sabe? Ele compreende isso de uma forma linda demais. Olha o que diz o texto no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 35. Olha o que diz o texto. O texto diz assim, ó: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: o que ele diz? Eis. Vamos lá, gente, me ajuda a pregar, vai. O que ele diz? Eis. Para quem ele fala? Para os seus discípulos. E eu não sei se você sabe que esses discípulos eram os 2 que faltavam para completar os 12 de Cristo, que agora vão ter um tempo de intimidade com Jesus dali por diante. Mas João Batista entendeu que ele é aquele que aponta o caminho. Então Maria, ela vai gerar a promessa, ela gera o Cristo. Isabel já havia gerado aquele que vai apontar, aquele que vai preparar o caminho para o Cristo. E nós somos aqueles que apontam Jesus para quem quer que seja, para dizer que Ele cura, que Ele salva e que Ele liberta, que Ele promove maravilhas, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Então a igreja, ela é o útero de Deus, e ela tem a função de gerar. Só que nós vamos observar que às vezes nós não estamos gerando da maneira certa. Por quê, pastor? Te digo. Vou te levar ao 2º livro dos Reis. Ao capítulo de número 2, ao versículo 19. Não tem um esboço hoje de manhã, tá, irmãos? Então a gente vai falando aqui o que o Espírito vai nos dando. Olha o que o texto diz. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê, ó meu senhor. Porém, me ajuda, as águas são más e a terra é estéril. Aí Eliseu vira e diz assim: trazei-me um prato novo. E pondo nele sal, nos trouxeram. Então saiu ele ao encontro do manancial das águas, deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornai saudáveis estas águas, e já não procederá daí morte nem esterilidade. Olha que coisa. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Se a gente voltar ao versículo de número 19, a gente vai entender o porquê que algumas pessoas não estão gerando, porquê que a igreja parou de gerar muitas das vezes. O texto diz que os homens daquela cidade disseram a Eliseu: olha para a gente aqui, olha para a nossa cidade. O senhor observa que ela é bem situada? Eles procuraram construir uma cidade num lugar onde havia uma nascente de água. E aquele lugar era um lugar formidável, era um lugar próprio para que famílias fossem constituídas. Só que de repente, com o passar do tempo, a Bíblia diz que as águas
começaram a ficar mais, ou seja, as águas eram amargas, e por consequência o solo se tornou estéril. Então deixa eu te fazer entender, antes tudo funcionava, mas de repente as águas se tornaram amargas e o solo estéril. O que fez das águas amargas e do solo estéril? O que fez das águas amargas e o solo estéril é aquele que teve acesso às águas. De repente, nós temos contaminado as nossas águas, as nossas fontes, e temos feito com que, a partir dessa contaminação, essas mesmas águas que recaem sobre um solo façam com que o nosso solo se torne estéril, e aí nada mais frutifica. E aqui é o fim de uma cidade que escondia os seus valores através dos muros e portões. Quem olhava de fora dizia assim: ah, mas é tudo tão bonito, tudo tão perfeito. Mas aquele que estava do lado de dentro lidava com águas amargas e solo estéril. Por quê, pastor? Porque nós temos a tendência de esconder problemas e não apresentá-lo para aquele que pode mudar a situação. Por isso nós temos visto uma igreja que não tem gerado, de uma forma em geral. Por quê? Porque as águas são amargas e por consequência o solo se tornou estéril. Por que o solo se torna estéril, pastor? Porque agora as águas amargas da minha vida estão caindo no solo que era bom, mas agora se tornou estéril. Não permita que as suas frustrações recaiam e façam parte, ou faça parte de uma destruição dos sonhos dos seus. E essas águas iam caindo, iam destruindo o solo, e automaticamente toda semente que era lançada ali já não frutificava mais. E tem uma coisa que eles escondem aqui, porque essas águas eram consumidas pelas mulheres daquele lugar, e de tanto beber águas amargas, elas se tornavam estéril, já não podiam mais gerar filhos. Tudo por quê, pastor? Tudo porque em algum momento da minha caminhada eu contaminei o solo com as águas amargas da minha vida. Existem águas amargas, irmãos, que contaminam solos. E quando eles decidem ir embora, esse versículo de número 19 é lindo, porque os homens da cidade, eles vão virar e vão dizer assim: acabou aqui, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu vim te dizer, não desista, continue orando, crendo, pois muito vale a oração do justo em seus efeitos. Quando você ora, mulher, vocês conseguem vencer batalhas. A Bíblia chama vocês de vaso frágil. O apóstolo Pedro vira e diz assim: olha, o homem que tratar mal o vaso frágil, que é a mulher, as suas orações são interrompidas. Deus está dizendo assim: eu não ouvirei as orações de vocês. Mas Provérbios 14 diz que a sábia edifica. Só a vocês, mulheres, foi dado o poder de edificação, de construção. Então construa um ambiente com Deus. Continue orando, continue entregando, porque muitas das vezes vocês vencem sem sequer pronunciar uma palavra.
E a Bíblia diz aqui que esses homens decidem desistir. Estão indo embora. Só que para ir embora eu tenho que abrir os portões da minha cidade, as portas da minha cidade. Porque até então eu não quero que ninguém de fora saiba o que está acontecendo lá de dentro. Só que é o estopim, é o fim, acabou. Agora eu já não estou mais preocupado com o que eles vão pensar. Agora eu preciso abrir. Só que a Bíblia diz que já havia um profeta do lado de fora. Quando você decide abrir os teus portões, quando você decide revelar aquilo que tem de mais profundo dentro do teu ser, Deus prepara um profeta do lado de fora para mudar a história da tua vida. Para dizer: não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te formei, eu te gerei para que você fosse o útero de Deus, para que você gerasse outros filhos saudáveis. E o profeta tem uma palavra: vocês vão entrar dentro da cidade de vocês e vão procurar lá, porque lá dentro tem um prato limpo. Lá dentro tem um prato, e esse prato foi o prato que eu preservei. Olha que coisa. O que é isso, pastor? Deus preservou algo lá dentro da tua cidade que nem você sabia que existia. Tem um prato novo. O que eu vou fazer com esse prato? Eu vou colocá-lo nele sal. E tem uma ordem aqui: vocês terão que me trazer isso. Me tragam isso. O que isso aqui me ensina? Me ensina que o que estava desajustado agora vai começar a ser ajustado. Quem estava longe vai se aproximar. Esse prato fala de união. Esse prato fala de que agora nós precisamos estar debaixo do mesmo propósito. Esse prato fala de agora nós vamos precisar caminhar juntos. Cada um segura numa ponta do prato. E nós precisamos levar esse prato até o profeta. E assim é feito. Porque aquilo que foi desconfigurado, Deus quer repaginar, Deus quer reconfigurar. Aquilo que foi destruído, Deus quer pegar novamente, Deus quer unir. Eu estou falando de um momento em que Deus vai unir as famílias, sabe, irmãos? Debaixo de um mesmo propósito, diante de um mesmo Deus. Eu quero te falar que todos, em nome de Jesus, todos se converterão ao Senhor Jesus. Todos. Então vocês não parem de acreditar. Nunca deixem de acreditar de que existe um Deus que tem ouvido as suas orações, que tem visto a tua aflição, a tua lágrima, e que tem um propósito estabelecido no céu, em dizer que todos caminharão juntos, sabe? Agora é todos. Agora não é alguém que vai dar um passo mais do que o outro. Agora não tem alguém que tem mais tempo de crente do que o outro. Agora não, agora são todos dando passos, sabe? Porque não adianta se você tem 10, 20, 30, 50 anos de evangelho e você olha e tu não vê a tua prole junto contigo. Deus está dizendo: para de andar sozinho e entenda que chegou o tempo de você andar, olhar para o lado e você vai ver fulano. Pode abrir a tua boca aí profeticamente, diga: eu vou ver fulano, pode chamá-lo pelo nome, eu vou ver Beltrano, eu vou ver essas pessoas caminhando comigo, eles caminharão comigo, pois Deus vai transformar os amargos, Deus vai transformar a terra que não produz numa terra produtiva, em nome de Jesus. E eles fazem isso. Aí o texto diz que
Então ele saiu ao manancial. É tão bom quando você entende que quem é a tua fonte, quem é o teu manancial. Sabe o momento em que, eu não sei se você sabe disso, mas quando das vezes que o Jordão se abriu, a Bíblia diz que as águas foram acumuladas. Então imagina, o Jordão se abre e Deus acumula as águas. Eu vim te dizer que tem águas boas que foram acumuladas, porque a partir do momento que você acessa o manancial, ele permite que essas águas corram. Sabe o que Deus está dizendo? Que são águas que curam, que limpam, que purificam. Enquanto você vai no manancial dentro da cidade, aqueles que lá estão continuam experimentando das águas amargas e de um solo estéril. Por quê, pastor? Porque tem um tempo daquele que vai ao manancial se relacionar com aquele que é a fonte das águas vivas. Enquanto esse que se relaciona com a fonte das águas vivas está em envolvimento, entrelaçado com este, aquele que está, ou aqueles que estão do lado de cá, continuam ainda experimentando de águas amargas. Mas hoje eu vim aqui te dizer que a qualquer momento o manancial de águas saudáveis serão liberadas. Qual é o espanto? O espanto é que enquanto estes estão se relacionando com águas amargas, e que daqui a pouco vão começar a perceber que o cheiro é diferente, que o paladar é diferente, que alguma coisa aconteceu. Antes destes experimentarem, Deus vira para você, para mim, para dizer que antes dos teus filhos experimentar das águas saudáveis, Deus quer fazer que você experimente primeiro. Primeiro você se relaciona com a fonte dos mananciais. Ele torna saudáveis as tuas águas. E agora começa a vir um tempo de águas saudáveis. Você recebe isso aí? Um tempo de águas saudáveis. E à medida que essas águas vêm pelos córregos da vida, qual é o objetivo dela? Bem, o objetivo dela, deixa eu repetir, é limpar, é purificar, é gerar vida. Agora até as plantações em torno do córrego de água, o verde é diferente. Porque o manancial está correndo, sabe? Está fluindo. E ele desce. Um dos objetivos dele é limpar a sujeira. Já reparou que nós temos costume de armazenar coisas aqui dentro? Sim ou não? Você é diferente de mim? Você armazena também?
Quando eu digo aqui dentro, eu digo na alma, centro das nossas emoções. Você é assim também? Você guarda algumas coisas aqui dentro? Mas eu vim te dizer que o manancial das águas purificadoras, elas descem, sabe? Para fazer de você um rio a fluir. E ele desce, ele vai limpando, ele vai lavando. Essas águas vão batendo nas paredes sujas das nossas vidas. Oh, e vai nos tornando produtivos. Vai nos tornando fértil. Nos fazendo gerar. Águas que correm do trono de Deus. Oh, que me limpam. E essas águas vêm, sabe? É Deus dizendo, eles vão experimentar das águas. Não se preocupa não, mas antes deles eu preciso cuidar de você. Porque você tem acesso ao manancial. Oh, Mateus 6,6. Tu, porém, entra no teu quarto e fecha a porta. E agora você vai orar ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto se manifestará e te recompensará. Primeiro eu falo contigo, depois eu falo com eles. Primeiro eu cuido de você, depois eu cuido deles. Águas. Pode abrir os seus portões. Agora você não vai precisar mais esconder nada de ninguém. Agora todos vão olhar para você e vão dizer: é fértil, é frutífero a terra dele, a terra dela. As águas são boas. Oh, pessoas vão vir de longe beber dessas águas. Porque vão olhar para você e vão dizer: valeu a pena. Pessoas vão chegar e vão dizer: tem água aqui. Você vai dizer: tem muita água. Oh, pois é uma nascente infinita de um rio a jorrar. E à medida que você se relaciona com ele, as águas se tornam boas, o solo se torna fecundo. Só que ele arranca a esterilidade. Nunca mais. Nunca mais você vai deixar de gerar. Isabel, gera aquele que vai preparar o caminho. Maria, gera, pode diminuir a intensidade da luz, até para dar uma quebrada nessa aqui, ó. Maria, gera aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E nós nós vamos gerar aqueles que conhecerão o caminho. Posso liberar uma palavra? Toda a sua casa será alcançada através da tua vida.
ninguém ficará para trás. Em nome de Jesus, ninguém se perderá. No tempo certo você vai ver um por um se rendendo a Jesus. Um por um se rendendo a Jesus. No tempo certo você vai olhar e vai dizer assim: Deus, tu és maravilhoso. Aí Ele vai te lembrar: lembra, filha? Lembra, filho, do tempo em que você se relacionou com a fonte das águas? Porque outrora a tua água era amarga, teu solo era estéril, mas depois que você se relacionou comigo, olha, e é interessante porque você vai gerando filhos que vão gerando filhos, né? Você sabe que quando a gente casa, o cordão umbilical é cortado, né, amados? Biblicamente falando, né? Você que sabe disso, né? O que é isso, pastor? Deixará o homem, pai, mãe, e unir-se-á à sua mulher, tornar-se-á com ela uma só carne, não é isso? O que é isso, pastor? É uma coisa que todo mundo tem que aprender, né? E muito importante, essa ruptura faz com que a família torne-se parentela. Quem se torna família agora é papai, mamãe e os futuros filhos. Diga amém por isso. E a mamãe agora é parente. Faz parte da minha família, mas é parente. Não é fácil, mas é extremamente necessário para dar certo. Se não entender isso aí, se mamãe se intrometer demais, vai dar ruim. Se papai vai dar ruim. Então isso é família, amado, isso é parentela. Quando você entende o que é família, o que é parentela, dá tudo certo. Diga amém por isso. Difícil, dificílimo, mas tem que ser desse jeito. Mas o mais interessante é que quando as fontes, ou quando a fonte é acessada, aí chega na mamãe e no papai, aí alcança o filho que agora tem família, alcança a filha que agora tem família, alcança o outro, só que é uma fonte tão inesgotável que começa a alcançar o primo, que começa a alcançar a tia, que é uma fonte tão inesgotável que começa a alcançar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. É uma fonte tão inesgotável que com quem você cruza, eles são transformados, porque assim é a presença de Deus na nossa vida. Amém, amados? Em nome de Jesus, queria deixar essa palavra para vocês e abençoar a vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, só recapitulando, Isabel gera aquele que vai preparar o caminho. Maria vai gerar aquele